bem-vindo, você que está se preparando para o Enem e quem sabe também para outros vestibulares. Sou eu aqui, Márcio Léo, seu mentor nesse processo e eu vou te ajudar. Por que eu posso te ajudar? Porque já são muitos anos de estrada ajudando muitas pessoas a encontrarem o caminho certo para chegar à universidade. O que a gente quer numa mentoria é encurtar o seu tempo, né? O seu tempo para a sua aprovação. Ao invés de você ficar aí 3, 4, 5, 6 anos, é muito melhor fazer isso rapidinho. E hoje nesse vídeo eu vou te contar sobre uma das coisas mais importantes que tem aqui nessa nossa mentoria. Eu vou te apresentar o seu verdadeiro amigo no seu processo de preparação. Você sabia que você tem um verdadeiro amigo? Quem será esse verdadeiro amigo? Antes de qualquer coisa, dá uma olhada nesse carinha que está aí projetado para vocês. Conhece esse carinha? Esquisitão ele, né? Mas ele tem uma frase muito importante sobre amizade. Ele fala assim: não te esqueças que os estranhos são amigos que ainda não conheces. Peraí, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com vestibular? Os estranhos são amigos que ainda não conheces. Esse cara que falou isso chama-se Abraham Lincoln, ou Abraham Lincoln, como você quiser falar. Depois, se você não sabe quem é ele, vai dar uma estudadinha na história que ele vai ser importante pra caramba na sua prova de história, eu tenho certeza disso. Mas aqui, eu vou deixar ele só com essa frase. Você tem um amigo verdadeiro que vai te acompanhar e que é muito importante e que muita gente acaba negligenciando, abandonando esse amigo. Quem é esse amigo? Esse amigo é o seu simulado. Pera aí, professor, aqui o simulado que... Eu nem faço simulado, quero nem saber isso. Se você é dessas pessoas que tem fugido dos simulados, ou mesmo nem tem feito simulados, cuidado. Você pode estar abandonando aquele que é o seu verdadeiro amigo durante a sua preparação. Porque o verdadeiro amigo nos diz verdades. E esse simulado ele pode te dizer muitas verdades. Você precisa fazer. Só que para você poder fazer um simulado com maestria, verdadeiramente um simulado de preparação para a sua prova, você precisa de seguir 3 pontos importantes. Esses 3 pontos são o antes, o durante e o depois. Como assim, professor? O antes, o durante e o depois. Eu vou te explicar. Antes do simulado, você precisa de ter atenção a outros 3 pontos. O sono, a sua refeição, o seu almoço e a sua estratégia. Eu vou te falar um pouco sobre cada uma dessas coisas. O sono é uma coisa que eu com os meus mentorados não negocio. Você não vai negociar nunca o sono. Eu vou dormir menos para estudar mais. Não faça isso. Eu vou ficar até tarde no Instagram. Não faça isso. Você precisa de mudar o seu jogo. Você precisa agora de começar a jogar um jogo de verdade. Eu falei que mentoria não é tapinha nas costas. Mentoria é aquela voadora que você precisa para sair do lugar onde você está e chegar aonde você quer chegar. Para que você então possa sair do lugar comum, você precisa de adotar alguns comportamentos e ter congruência com esses comportamentos. Como assim congruência? Você precisa de comportamentos que sejam congruentes com aquilo que você quer. Se você quer ter uma aprovação no vestibular, você precisa de comportamentos congruentes que estejam em acordo com aquilo que você quer, não brigando com aquilo que você quer. Tem pessoas em mentorados que têm um simulado no outro dia e hoje vão para uma balada. Vê se isso é congruente. Mas é só um simulado, não. O simulado vai ser muito importante para você. Mas, professor, hoje eu tenho o aniversário de uma pessoa que é minha amada e eu não posso perder essa oportunidade, não por mim, mas por ela. É muito importante que eu vá. Ok. Se isso for uma exceção, trate como uma exceção. Agora, se toda semana você tem uma balada inadiável, eu vou te dizer uma coisa. Isso está incongruente com o que você imagina que vai ter. Se você vai concorrer, se você vai competir num vestibular, numa vaga de alto desempenho, você precisa dessa congruência de alto desempenho. Você precisa de ações para alto desempenho. Não dá para você anular os simulados todo final de semana. Não dá para você sempre colocar uma objeção para aquilo que você quer. Não é? Como é que eu posso melhorar se as minhas ações não estão de acordo com aquilo que eu preciso para poder melhorar?
Entende? Então o sono é fundamental. Se eu tenho simulado amanhã, então vou voltar mais cedo da balada. Não, o ideal é você não ir à balada. Lógico, já falei, se ela for inadiável, se for momento indispensável, beleza. Abra a exceção, mas sempre se lembre, a exceção é exceção. Ela não pode virar regra. Primeiro ponto importante, durma bem pré-simulado. Guarde o seu celular, não fique até tarde mexendo, não fique em grupos, discutindo coisas que não te agregam verdadeiramente nada para o outro dia. Aí você vai ter um estágio de descanso, uma noite reparadora, uma noite importante. Segundo ponto importante pré-simulado, o antes, é a refeição. De que você se alimenta? Você sabia que é natural que a gente tenha um sono logo depois de comer. Isso é fisiologia, isso é normal. Agora, se você de repente entope o seu prato com carboidratos que vão ser digeridos e vão fornecer açúcar para o seu sangue, são os carboidratos de alto pico ou índice glicêmico, tipo arroz, batata, macarrão. Ah, mas minha mãe falou, ela prepara isso para mim com todo carinho, ela quer que eu coma isso. Criatura, faço não. Isso vai te dar um pico glicêmico e vem lá o seu pâncreas secretando a insulina para poder normalizar tudo, isso é fisiologia. E é uma fisiologia que você precisa até para fazer a prova, que é conhecimento para fazer prova. E quando dá esse pico de insulina, o que acontece? Essa glicose faz assim, ó, desaparece do sangue. Aí você está lá, você começa a ter aquele sono, você começa a cair assim na mesa. Isso acontece em média 1h30 depois que você comeu. Pode ser lá no dia da prova, pode ser na hora do simulado, e é importante que você avalie. Se você tem esse sono absurdo durante a prova, pode ser a sua fisiologia, a sua alimentação. E aí eu sugiro, não faça refeições que deem esse pico glicêmico, não coma arroz, batata, macarrão. Ah, o que você orienta? Eu oriento para não comer isso, ou pequenas quantidades disso. Beleza? Pequenas quantidades. Agora, se você quiser uma orientação precisa, procure o profissional da área, o nutricionista, o profissional que é responsável por entender você e indicar a melhor alimentação para você. Mas uma dica que eu posso dar, não se alimente de alimentos que deem para você e que tenham essa possibilidade de elevar a sua glicemia. Cuide disso. Terceiro ponto ainda antes é definir a estratégia. Como assim estratégia, professor? A estratégia. O que eu vou fazer naquele simulado? Primeiro dia de prova. Primeiro dia de prova eu tenho o quê? Eu tenho redação, não é isso? O que mais que eu tenho? Humanas e linguagens. O que eu vou fazer primeiro? A redação? A prova de linguagens? A prova de humanas? Eu vou fazer o rascunho da redação e ao final passar limpo? Eu vou fazer direto e deixar pronto? Você precisa definir essa estratégia antes e ir testando à medida que vai fazendo os simulados. De repente você vai avaliar e vai ver que foi péssimo naquela redação, ou péssima. Pode ser que você não dominasse, não tivesse, né, a condição de fazer aquela redação, não tivesse um repertório adequado àquela redação, mas pode ser que a ordem que você escolheu para fazer a redação foi pior ou foi melhor. Isso que é importante, definir uma estratégia. Tem essa estratégia. No segundo dia, matemática e natureza. O que eu vou fazer primeiro? Só matemática? Vou fazer toda a natureza primeiro? Vou pegar da natureza a biologia e resolver as questões de biologia? Adote estratégias ao longo da sua preparação nos seus simulados. Durante o simulado, o que você precisa? Primeiro, energia na estratégia que você adotou. Ano passado eu tive uma mentorada que eu apostava muito ferozmente nela, porque ela vinha de simulados de métricas excelentes. Eu falo muito de métricas, se você quiser saber disso, lá no meu Instagram também. Tá? Qualquer coisa vai lá e me segue, @MárcioLeoBio. Mas olha só, essa minha mentorada vinha de métricas excelentes nos simulados. No dia do Enem ela resolveu mudar a estratégia. Tudo estava certo, mas na hora ela teve um vacilinho e ela mudou. Não mude a estratégia na hora, teste aquela estratégia do começo até o fim. Até para saber, nossa, mas eu estou com dor de cabeça. Isso é importante, porque vai que na hora da prova você tem dor de cabeça, você já definiu que aquele dia de dor de cabeça você tem uma estratégia para aquela prova. É importantíssimo que você tenha isso tudo anotado. Repare que para ser um estudante de alta performance, de bom desenvolvimento e reduzir o seu tempo para aprovação, você precisa de estratégias, você precisa de métricas, você precisa de ações coerentes. Então, defina a estratégia e vai nela até o final. Imprima energia nela. De repente, vou levar uma refeiçãozinha, uma coisinha leve para comer, tá? Isso tudo precisa ser testado. E o terceiro ponto é o depois. O que você vai fazer depois do simulado? Aí vem o autodiagnóstico após o simulado. E esse autodiagnóstico será feito em média e até no outro dia, né? Não precisa ser na hora não, no outro dia de manhã ou à tarde.
Você precisa de pegar aquela folha, o seu simulado e fazer o autodiagnóstico. O próximo vídeo eu vou falar somente sobre autodiagnóstico. E agora eu quero que você assuma o compromisso de começar com esses 2 pontos nos próximos simulados. Definir o sono, o tempo que vai dormir, definir a alimentação e adotar uma estratégia e seguir essa estratégia. Sobre autodiagnóstico nós vamos falar num próximo vídeo. A importância dele, e aí é que o simulado se torna o seu verdadeiro amigo, porque ele vai te dizer verdades. E essas verdades podem doer agora, mas eu garanto que quando você entende essas verdades e quando você encara essas dores, você corrige, você consegue curar aquela dor. E a dor vai passar, eu tenho certeza. São 30 anos convivendo com essas dores e vendo a alegria incontida na aprovação. Aquela dor ficando para trás, mas ela é importante para te dar casca, para te ensinar o caminho de aprovação. Eu espero que essas dicas estejam te ajudando e eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Se você quiser saber muito mais, tem lá no meu Instagram. E eu te vejo no próximo vídeo, que além de falar de autodiagnóstico, eu vou te entregar uma ferramenta para você poder fazer o seu autodiagnóstico. Te vejo lá, um forte abraço, valeu!